Computadores, tablets e smartphones já fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros e a tendência é que o uso desses dispositivos cresça cada vez mais. Em consequência, o acesso à internet também aumenta, o que exige dos usuários muito cuidado para não ter problemas relacionados à segurança, como o roubo de dados e informações. Nós viemos ao escritório do advogado Gustavo Martinelli, que também é bacharel em ciência da computação e que vai esclarecer algumas dúvidas da população sobre segurança em informática, principalmente no uso da internet nos diversos dispositivos, como computadores, tablets e smartphones. Obrigada, Dr. Gustavo, pela disponibilidade para o programa Utilidade Pública. Eu que agradeço o convite. Então vamos às perguntas, vamos conferir. Eu uso o aplicativo do meu banco no celular. É seguro? Bom, Thaisa, você tem que entender que é preciso ter um cuidado como você tem no computador. Ou seja, é bom que seu smartphone tenha um antivírus, é bom que você não fique clicando em links que chegam para o seu e-mail com sites que parecem ou que são iguais ao do seu banco. E principalmente, ler o termo de uso, que é aquele contrato, aquele documento que você aceita na hora que está instalando o aplicativo, para saber, por exemplo, se ele salva a senha da sua conta no seu smartphone ou não. Outra questão são os bancos que têm token, que têm senhas que são geradas de forma aleatória para você fazer o que a gente chama de verificação em duas etapas. Com essa verificação em duas etapas, como o cartão só vai estar com você, ainda que esse cracker, né, que a gente fala que não é hacker, é criminal hacker, então é cracker, esse cracker, ele vai ter até a sua senha, se acontecer alguma coisa, mas ele não vai ter essa segunda etapa de verificação e não vai conseguir concluir nenhum tipo de transação eletrônica com o seu internet banking. Então, de certa forma, com essa verificação em duas etapas, é um aumento de segurança que você tem e você pode usar a internet banking de forma mais tranquila. Então, se você não tem esse cartão, esse token ou alguma validação via, por exemplo, torpedo, que o banco faz enviando um código, às vezes de 6 dígitos, é bom que você faça contato com o seu gerente e peça esse tipo de dispositivo para ele. Eu coloco senha no meu celular, mas se caso ele seja roubado ou alguém tenha acesso, isso impede que sejam roubados os meus dados? Maria Aparecida, é sempre bom, inclusive, para que você esteja dentro da proteção que a lei Carolina Dickmann coloca para a gente, que é a invasão de dispositivo informático, que você coloque uma senha. Seja ela a senha de dígito, seja ela a senha daquele padrão que você desenha alguma coisa na tela, um polígono na tela e ele desbloqueia o celular. O problema do padrão é que ele é muito fácil ser decorado. Uma pessoa que estiver do seu lado, ela pode descobrir o seu padrão só porque você fez o padrão do lado dela para desbloquear seu aparelho. Mas a senha protege sim, é uma proteção a mais que o seu aparelho ganha. Só que existem programas que burlam essa senha, eles conseguem passar essa senha se o seu aparelho tiver sido furtado, roubado ou não esteja mais no seu poder. Então, além disso, é bom fazer uso de uma técnica chamada criptografia, que aí a criptografia, ela vai pegar os seus dados e vai literalmente embaralhar. Então aí, só quem souber a sua senha é quem vai conseguir acessar os seus dados. Ainda que a pessoa passe por cima desse dispositivo que burla a senha, ela vai se deparar com um monte de arquivos totalmente embaralhados e não vai entender nada daquilo que estiver encontrando. E aí sim eu posso dizer que, de certa forma, num nível muito elevado, seus dados estão bem protegidos. Se eu receber uma mensagem, um e-mail do banco, como é que eu sei se é falso ou se é verdadeiro? Ronaldo, é muito comum esse tipo de ataque por meio de crackers, né? Que eles mandam mensagens até via WhatsApp, via e-mail, via torpedo, para você clicar num link e aí você vai direcionado para um site que você, muitas vezes, é igual ao site do seu banco. Só que ele pede dados que o seu banco não pede normalmente. Por exemplo, se um site pede isso para você, seu CPF, seu número da conta, sua agência e sua senha, bom, é de se perceber que seu banco sabe isso de você, não sabe? Então você não tem que dar essas informações para esse tipo de site. O mais correto a ser feito é entrar em contato com o banco e confirmar se esse tipo de e-mail está sendo enviado. De pronto, não responda a nenhuma dessas mensagens. Ainda que ela fale que você vai tomar uma multa, o que você tem que fazer é ligar para o banco e saber se o banco realmente te mandou aquele e-mail. Outra questão que também a gente tem que manter atenção é,
São sites maliciosos que eles redirecionam você para outras aplicações que elas visam buscar roubar seus dados. Como, por exemplo, um tempo atrás e ainda hoje, tem um site de atualização de boleto bancário. Quando você clica em atualização de boleto bancário, às vezes até aparece o nome do banco, esse site é de um criminoso, de um cracker, e ele vai tentar o quê? Pegar os seus dados para fazer duas coisas, ou as informações da sua conta, ou gerar um boleto que quando você pagar, não vai compensar o boleto original. Ele vai compensar um dinheiro para uma conta de uma pessoa criminosa que depois vai ser sacado e não vai ser mais recuperado. Então, nós temos que ter atenção, por exemplo, em sites que não fecham aquele cadeadinho, não tem um cadeado que fica no navegador? Quando esse cadeado está fechado, você está numa conexão segura ou uma conexão criptografada. Mas também alguns sites maliciosos fazem esse tipo de conexão. Eles fecham o cadeado, mas eles ao mesmo tempo também estão roubando seu dado, porque você está enviando o dado direto para eles. Então, o que você tem que fazer é sempre ter certeza que o site é o site do seu banco. E como é que você faz isso? Olha, apesar de ser um pouco perigoso, você pode olhar na barra de endereços se realmente aquele endereço é o endereço do seu banco. Por exemplo, www.banco.com.br. Esse domínio, o nome desse endereço é chamado de domínio. Esse domínio de internet, ele é do seu banco, né? Ele pode ser do seu banco. Então, você pode ter um nível a mais de verificação. Agora, se por exemplo aparecer www.2.banco.com.br ou mudar isso de alguma forma, esses sites eles geralmente fazem isso, ou .com. O .com é um domínio que fica fora do Brasil. Então também, por que um banco é .com e não .com.br? Né? Então é interessante você verificar isso também. Agora, o mais correto a ser feito é você acessar o site do seu banco, procurar o serviço que você quer através do site do seu banco e ali utilizar esse serviço. Eu não tenho antivírus no meu celular, será que seria necessário? O antivírus ele é extremamente necessário. Só para fazer uma conta rápida com vocês aqui, a cada dia surgem 50 novos vírus. Essa é uma estatística que a gente tem. E a empresa ela leva 3 dias para gerar uma vacina de vírus. Então, em tese, você tem 150 novos vírus que o seu antivírus não sabe que eles existem. Mas ainda assim, o antivírus é necessário, até mesmo porque alguns aplicativos para smartphone e para o computador, eles trazem uma segurança a mais também na internet, também na rede Wi-Fi que você se conecta. E aí você tem que ter atenção em como proceder. Por exemplo, se você não tem um antivírus, você está muito mais exposto a um vírus que pode chegar pelo WhatsApp, pode chegar pela navegação na internet, num site que você esteja vendo alguma coisa ou fazendo algum tipo de cadastro. Então, com o antivírus, você tem uma proteção a mais. O antivírus que é gratuito tem a mesma segurança do que a gente paga? Lohana, então, o antivírus gratuito é sim tão eficaz quanto o pago. Existem versões pagas que são excelentes, como existem versões gratuitas que também são muito boas e, às vezes, elas oferecem mais serviços que só o antivírus, como, por exemplo, verificar se a Wi-Fi é segura ou algum outro tipo de serviço também. Se a Smart TV pode ser infectado por vírus? Felipe, qualquer dispositivo computacional que faça uso de um software que a gente chama de sistema operacional, ele pode ser passível de infecção por vírus. Basta que alguém desenvolva um vírus para funcionar naquele ambiente. Então a Smart TV, ela é sim plenamente capaz de contrair um vírus e funcionar sob, por exemplo, acesso remoto. Alguém controlando remotamente essa televisão e ela enviando informações que você tem, por exemplo, no seu pendrive que você plugou na sua Smart TV. Algumas empresas já foram denunciadas no sentido de enviar essas informações de quando o cliente liga e desliga a televisão, quais os canais favoritos e realmente os arquivos que estavam no pendrive que eram conectados. Além disso, já também teve um caso real de um vírus que infectou uma Smart TV que tinha uma webcam na parte da frente da webcam e essa webcam registrou o casal no momento íntimo. Os vídeos e as imagens vazaram e aí então eles descobriram que era a própria Smart TV que os estava espionando. É recomendável que você, se você tiver isso no seu quarto, por exemplo, em frente à sua cama, que você realmente tape a webcam, se o modelo da sua Smart TV tiver, e calma, essa webcam, ela não fica muito aparente não, tá? É bom que você pegue o manual e veja se você comprou um produto com ou sem webcam. Ela não vem tão explícita não, às vezes ela fica atrás de uma parte escura da Smart TV, mas ela tem webcam. E você então se proteja literalmente tapando essa webcam
com algum papel e um durex em cima desse papel, para que ela não registre ou só registre alguma informação quando você quiser. Eu tenho medo de fazer compra pela internet. É seguro? Jorge, fazer compra pela internet é relativamente seguro, desde que você tome alguns cuidados. Por exemplo, que você saiba que o site que você está comprando é um site confiável. O que eu quero dizer? É um site de grande circulação da internet, um site de comércio eletrônico que já está há anos na internet, e não um site que você achou porque tem um preço barato e aí então você vai entregar todas as suas informações de cartão de crédito. Às vezes ele te pede o código de verificação e até uns conseguem até te pedir a senha. Então, saiba o site que você está comprando e evite sites que acabaram de surgir, que você não conhece ou que não tem nenhum renome. Uma grande dica é que você pesquise a marca ou o site num site chamado Reclame Aqui. É um site que presta serviços ao consumidor e ele pode te dar algumas informações se alguém teve alguma experiência não muito boa na compra com esse site. Eu queria saber se eu tenho algum risco de perder os meus arquivos uma vez salvos na nuvem ou se eu tenho risco de alguém roubá-los. Arthur, você pode guardar os seus arquivos na nuvem. Não tem nenhum problema com isso, a não ser todos que eu vou falar agora. Primeiro, a nuvem é paga ou gratuita? Se for um serviço de nuvem gratuito, que te dá até um limite de dados, muito cuidado. Porque no próprio termo de uso, que com certeza se você utiliza, você teve que aceitar para utilizar o serviço, ele já fala que ele não vai salvar seus dados. Então, se você perdeu seus dados, infelizmente, nem via judicial, porque uma vez que conste no termo, você já estava ciente disso, você pode conseguir reaver esses dados. Outro ponto é que quando você coloca os seus dados na nuvem, percebe que eles não estão mais com você? E se esse servidor for desligado? Então, eles estão na propriedade da empresa e na posse indireta delas. Está na sua posse direta quando você acessa. Então, muito cuidado com isso também. Tenha os seus dados com você e você pode, inclusive, contratar serviços de rede em nuvem privada. Um último aviso é, algumas nuvens falam também no termo de uso que elas vão disponibilizar os seus arquivos para acesso. Sim. Se alguém descobrir o endereço na internet da sua pasta, eles vão acessar. Eles não vão conseguir apagar esses dados, mas eles vão acessar os seus dados, tudo que tiver ali, inclusive podendo copiá-los. Dr. Gustavo, muito obrigada por responder às dúvidas da população, principalmente nos dias de hoje, com a popularização dos smartphones e, consequentemente, com o maior uso da internet. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição caso vocês precisem de mais alguma informação. Muito obrigada, Dr. Gustavo. E se você tiver alguma sugestão de tema para o programa, é só enviar para o e-mail tvalice.es@gmail.com. Até a próxima!